Fala, James, tudo bem? Fala, Luciano, tudo bem? Beleza, meu irmão. Cara, esse nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar algo muito legal pra você. Manda. Você lembra de quando ou qual ano você tirou seu RG? Como que foi a sua expectativa? Porque eu lembro quando eu era criança para adolescente, eu jogava futebol em um time do meu bairro, time de várzea, e eu lembro que o técnico falava que para a gente participar dos campeonatos, a gente precisava tirar o RG, mas eu nunca pensei por que a gente tinha que tirar o RG. Aí, hoje a gente vai falar sobre identidade, e eu queria pensar um pouquinho qual a importância do RG, desse documento de identidade, porque, cara, você lembra quando você tirou sua primeira identidade, seu RG? Qual foi a sensação? Cara, lembro sim. Eu era muito jovem e quando eu tive essa experiência foi muito significativa. Por quê? Porque eu me senti parte de alguma coisa, parte de algo, né? Me senti parte de um lugar. Então, esse tema que você trouxe pra gente hoje, para compartilhar com esse bate-papo, ele é muito, eu acredito que ele é um tema muito importante pra gente, porque a gente vai entender sobre a questão da nossa identidade, que é que isso representa de forma substancial no nosso convívio, né, como igreja. E eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser muito rico. Legal, cara. Porque quando a gente pensa em identidade, a gente pensa no RG, que praticamente vai dizer quem nós somos. Então, por exemplo, no nosso RG, nosso documento de identidade vai dizer o nosso nome completo, quem são os nossos pais, vai ter a informação do lugar onde a gente nasceu, vai dizer a data em que nós nascemos, o ano, o dia. Então, e vai ter a nossa foto também, nosso registro. Então, assim, o documento de identidade, ele é tão necessário porque ele traz os nossos valores, quem nós somos, onde nós nascemos. Então, ele carrega esse bojo de significados que, pensando no tema que a gente vai conversar sobre identidade, através da carta do apóstolo Paulo, no capítulo, nos primeiros versículos, eu fiquei pensando, cara, como é importante a gente pensar a identidade também do ponto de vista espiritual. Sim. Faz sentido para você? Muito sentido. E vindo a pensar sobre isso, traz algo na mente interessante, porque não basta a gente ser dentro de um conjunto social de pessoas. A gente precisa se identificar, a gente precisa ter essa identidade para que a gente possa se localizar se localizar dentro desse próprio grupo, né? Então, dizer que você tem uma identidade é dizer que você faz parte de algo, de alguma coisa, você está ligado a um certo espectro, a uma certa situação. Então, da mesma forma, é muito prejudicial dizer que você não tem identidade. É como aquela coisa quando a gente fala de alguém quando a gente fala de alguém que diz, você não tem identidade. Sim. Isso é totalmente pejorativo, né? É um tom muito pejorativo quando você diz para alguém, você não tem identidade. O que isso remete? Remete a algo muito negativo, né? Dizer que alguém não tem identidade é dizer o quê? Dizer que essa pessoa não tem... Ela é excluída, né? Ela não tem uma certa personalidade, ela não tem uma personalidade, vamos dizer assim. Então ela como você falou, ela está fora de uma certa situação, de um certo grupo, né? E aí, pegando esse gancho aí já, na carta aos Filipenses, Paulo fala sobre identidade, né, Luciano? Sim, ele fala, e voltando ao que você falou,
na época, quando eu era criança para adolescente, a gente só podia participar dos campeonatos uma vez se nós tivéssemos o RG, documento de identidade. Se a gente não tivesse, a gente não poderia participar. Por quê? Porque eu fazia parte de uma faixa etária. Então, se eu não me engano, eu era do Mirim. Então, o Mirim tem uma faixa etária específica para você jogar. Mas para você dizer para os organizadores que você se enquadra nessa faixa etária, você precisa apresentar o documento de identidade para você dizer, opa, eu tenho 12 anos, então eu posso participar dessa faixa etária. Então, pensando, já indo para a nossa reflexão de Filipenses, eu quero ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele se apresenta dizendo que ele é um servo. Ele diz que ele pertence a alguém. Tem um Senhor que está no controle de todas as coisas, inclusive que é dono da vida do apóstolo Paulo. Então esse servo aqui tem a ver com doulos, o escravo que tem um Senhor, que pertence a um Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta aos filipenses dizendo que ele é um servo, que ele é um escravo de Jesus. Em outras cartas, em outros contextos, o apóstolo Paulo ele se apresenta como apóstolo. Interessante que nessa carta ele se define, ele traz a identidade dele como alguém que serve, que tem um Senhor. O senhorio, então, do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do apóstolo Paulo. É interessante porque numa cultura dos nossos dias, numa sociedade pós-moderna, que não se define como alguém servo ou escravo, se define como alguém que quer ser servido e não como alguém que quer servir. Então, eu acho que a identidade do discípulo de Jesus, ela está muito ligada ao servir. Eu acho que o serviço define quem nós somos. É melhor dar do que receber. Depois, no capítulo 2, ele vai falar que esse Jesus, ele se esvaziou. Ele se tornou servo. Olha só a identidade do apóstolo Paulo muito bem fundamentada em Cristo Jesus. Ele vai dizer que Sim. está em Jesus. Então, cara, isso é muito especial porque praticamente destrói o nosso senso de egoísmo, de narcisismo, de olhar só para o eu. Uma cultura de geração selfie. Você já percebeu, James, que em toda a história bíblica, a gente não vê uma cultura de geração selfie, pensando Nos nossos tempos. nos nossos tempos, exatamente. Hoje não, hoje a gente vê não só uma cultura de geração selfie, mas tirando o selfie literalmente, Sim. mostrando só o eu. Na cultura bíblica não tinha nem espelho. As pessoas não se olhavam Sim. no espelho. As pessoas tinham umas às outras para apontar o que estava de errado. Por exemplo, você é um cara empreendedor, um cara que literalmente serve as outras pessoas. Então você serve aquela feijoada muito gostosa. Você sabe que se a pessoa não tomar cuidado, se ela comer uma feijoada com couve, fica ou feijão ou couve no dente da pessoa. Só que às vezes não vai ter um espelho para ela se ver. Alguém tem que dar um toque para ela. Ô, tem um couve no seu dente, tem um feijãozinho preto no seu dente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente só vai conseguir viver como servos de Jesus quando a gente permitir que um ao outro consiga dar um toque, sabe? Sabe que, pensando nessas palavras que você trouxe agora, sobre a palavra servo, o Novo Testamento, ele está repleto de vezes que essa palavra ela é trazida à tona, ela é citada, ela é referenciada. E é interessante
interessante pensar nisso, né, nesse assunto, porque se a gente parar para pensar, o Evangelho, ele nos traz essa perspectiva do serviço e da identidade do servo, de ser Exato. servo. Sim. Né? Você bem citou aí. Muito mais servir do que ser servido. Perfeito. Então, quando o Novo Testamento, que foi escrito em grego, usa esse termo servo, é que hoje esse termo escravo, servo, no nosso linguajar, na nossa língua portuguesa, perdeu um pouco do seu peso, um pouco do seu sentido, como na época do grego koiné, né? Mas ser servo, naquele contexto, era muito mais do que você entregar, você prestar o serviço ao seu Senhor. Era uma vida de devoção, uma vida de total submissão, uma vida de total entrega, uma vida de total serviço, uma vida de total mortificação do seu próprio eu, como você citou muito bem aí, a questão dos nossos tempos, do auto-ego, do super-ego, do tempo das auto-self, dessa sociedade solitária, junta, mas solitária. Sim. Né? Então, baseado nessa perspectiva, Luciano, eu fico imaginando e me traz a minha reflexão que o Evangelho ele é esse encontro dos servos, ele é esse encontro dos escravos, porque ele traz uma perspectiva totalmente contrária à perspectiva do mundo. E Jesus ele diz muito bem isso quando ele fala para os seus discípulos: olha, segundo os padrões do mundo, os maiores governam sobre os menores. E maior é aquele que governa, né? Trocando, né, nos miúdos aqui. E aí Jesus ensina que maior é aquele que serve, maior é aquele que lava os pés, né? Maior é aquele que entrega, que se põe ao outro, né, à disposição, que tem o interesse no que é do outro, como Paulo vai dizer mais à frente, né? E o próprio Jesus, que se fez servo na sua humilhação, na sua morte, na sua crucificação. Então, eu acredito, partindo dessa perspectiva que hoje a gente está discutindo aqui, que esse evangelho não é o evangelho dos exaltados. O evangelho que a gente prega, o evangelho que os apóstolos pregaram, a igreja primitiva pregou, o evangelho bíblico não é o evangelho que busca a exaltação própria, que busca a própria glorificação do homem, o evangelho que busca a própria colocação do homem nesse lugar de adoração, essa ideia de que Deus vai te exaltar, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer o teu nome brilhar. A perspectiva que eu tenho é esse evangelho da humilhação, esse evangelho da misericórdia, esse evangelho do serviço, esse evangelho que olha para o outro como maior, olha para o outro como superior. Né? Então eu vejo um evangelho diferente, em contrapartida do que é proposto para a gente hoje. Porque hoje você vai nas igrejas, qual que é a mensagem central? Deus vai te dar, Deus vai te promover. Eu posso, eu consigo, esse evangelho positivista, esse evangelho, né, triunfalista, onde o homem é o centro. Exato. Não tem lugar, nesse tipo de pregação, não tem lugar para o Jesus humilhado. Sim. E interessante, falando sobre essa temática que eu particularmente gosto muito, sobre identidade. Quando a gente pensa identidade, a gente, além de pensar como escravos, servos do Senhor, doulos. Eu lembro da minha formação, James, no seminário,
Eu lembro que o professor, fazendo pronunciamento lá na formatura, ele disse assim: o certificado é simbólico. Ele é simbólico. Mas o que deve acontecer na prática, na vida de vocês, quando formados, deve ser a prática de Jesus. Mais importante que o certificado é a bacia e a toalha. Trazendo aquela passagem que você disse que Jesus serviu, lavou os pés dos discípulos. Então, quando a gente pensa em identidade, a gente automaticamente conecta com o serviço. O apóstolo Paulo está trazendo essa mentalidade, ele quer trazer essa mentalidade para a igreja em Filipos. Ele vai dizer: olha, eu servo de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus. Ele quer dizer que essa comunidade também tem que e deve ser serva. É uma comunidade de santos separadas que Jesus comprou com o seu sangue precioso. E o que define então quem nós somos? O sangue de Jesus. Nós somos separados, santos, igreja, como você falou, de servos, o povo que serve. O apóstolo Paulo vai dizer também lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, não é mais aquele que é apenas servido, mas é aquele que serve. Por que é importante a gente frisar isso? Porque, pensando espiritualmente falando, o diabo, ele quer deturpar e ele quer roubar essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Desde o Éden. Desde o Éden, ele quer tirar essa identidade. Lembra? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual Deus. Exatamente como você falou. Ninguém quer ser servo. As pessoas querem ser deuses. Faz sentido para você, irmão? Faz muito sentido. E a humilhação de Jesus, pegando esse gancho, essa humilhação de Jesus, ela vai muito mais além, ela vai muito mais além do que a própria encarnação. Porque Jesus, ele se humilha. E Paulo fala que Jesus, a primeira humilhação de Jesus é quando ele se encarna. Perfeitamente. Esse é o primeiro estágio da humilhação. Eu defino a humilhação em alguns estágios. E esses estágios eles vão se degradando, eles vão se diminuindo, eles vão aumentando em sua potencialidade. Porque a primeira humilhação é quando Jesus se encarna. Exato. A segunda humilhação é quando Jesus lava os pés. Sim. Porque ali, quando Jesus lava os pés, e você citou bem esse texto de João 13, quando Jesus lava os pés, Jesus está mostrando o que é, de fato, ser escravo. Exato. Porque aquele trabalho só os escravos faziam. Exato. E era um trabalho de muita degradação. Humilhação. Então, a segunda humilhação de Jesus é quando ele se torna escravo. Ele serve. Ele serve o seu próximo. Ele serve o Judas. Serve o Judas. A terceira humilhação é quando Jesus se entrega para a morte. Exato. Porque ele se entrega para a morte. E é mais uma humilhação, porque ele passa pelo julgamento injusto, ele pela dor, pelo castigo dos pecadores. Exato. Porque quem o castiga são os próprios pecadores. E ele, como ovelha muda, segundo Isaías 53, ele simplesmente se cala e se humilha e se deixa ser humilhado. Então, Jesus, ele é o máximo exemplo, e eu posso dizer que ele é o máximo exemplo para nós dessa vida de serviço, dessa vida de entrega. Então, eu não tenho como fugir dessa perspectiva do evangelho de serviço, esse evangelho de escravos, do reino de Deus, escravos de Jesus. Daqueles discípulos que negam a si mesmo. Tomam a sua cruz e seguem o mestre. Esse é o evangelho que nós acreditamos. E pensando nesse capítulo 1 de Filipenses, depois o apóstolo Paulo ele vai fazer algo muito bonito. Ele vai agradecer a Deus pela igreja, porque a igreja ela está na perspectiva do evangelho
na perspectiva do apóstolo Paulo, essa igreja está avançando, ela é colaborativa, ela parece que entendeu o papel dela como serva. Então ela vê o cara preso, o apóstolo Paulo preso, e ela então se engaja na missão. É a igreja que não precisa ser mandada. É a igreja que tem essa consciência própria, essa identidade. Identidade perfeita. Né? Essa identidade própria e essa consciência que vem produto dessa identidade, né? E aí essas coisas se entrelaçam. E essa igreja que não é obrigada, que não é forjada. Ela faz com prazer. Ela faz com prazer. É a igreja que não é mandada, não é a igreja que é forçada a fazer, mas é aquela igreja que dá, aquela igreja que entrega, aquela igreja generosa. Né? E essa generosidade, ela não pode ser produzida por meios mecânicos, por meios humanos. Só a graça do Senhor. Só a graça e de uma consciência de servo, de uma consciência de serviço. Olha o versículo 5. Lê o versículo 5, exatamente o que você está trazendo. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Uma igreja... são pessoas que entenderam esse Evangelho, entenderam essa proposta, entenderam esse novo estilo de vida, como você falou, ser essa nova criatura em Cristo. Bom, para a gente chegar ao final aqui da nossa reflexão, esse bate-papo tão legal, cara, que aprofunda, que de fato é entre linhas e versos, porque abordar de maneira profunda, assim, em 30 minutos é difícil lá no público. Por isso que a gente faz eco do que a gente ouviu para aqui, para o nosso bate-papo. Mas, cara, que Deus nos ajude também a pessoa que está ouvindo, acompanhando com a gente aqui. Sim. E a pergunta que fica é se a gente tem vivido a partir dessa identidade. Ou se a gente tem se deixado levar pelas circunstâncias. As circunstâncias têm definido o nosso valor, têm definido a nossa identidade. O apóstolo Paulo está preso. Ele está sentenciado à morte. Mas o que define o apóstolo Paulo é a sua identidade em Cristo Jesus, não são as circunstâncias. Porque se o apóstolo Paulo olha para as circunstâncias, James, ele fica triste. Ele fica sem esperança. Se ele olha para ele mesmo, ele também não vai ter esperança. Porque as circunstâncias são difíceis. Ele olha para o eu dele, como a gente estava conversando, o nosso eu é fraco, o nosso eu é pecador. Mas quando ele olha para Jesus, aí sim ele tem esperança de uma vida eterna, maravilhosa. Interessante, né, para a gente... Esse bate-papo de hoje, na verdade, esse assunto é um assunto muito interessante. E não dá, Luciano, confesso que não dá vontade de parar de falar. É verdade. Mas pra gente, eu trago uma reflexão aqui, baseado em tudo que a gente tem falado aqui até o momento. O que a gente tem que pensar? Que a nossa subjetividade existe em cada um de nós. Nosso eu se constrói durante toda a nossa vida, de infância, de juventude. Aquele cara, Luciano, que nasceu lá, né, lá no interior do Nordeste. Esse cara, quando conheceu Jesus, ele foi transformado, James foi transformado, né? Foi transformado e deixou que essa nova identidade florescesse, se estabelecesse, o transformasse em uma consciência renovada. Eu queria deixar essa reflexão, esse questionamento para a gente. Muito bom. Porque o que nasce primeiro é a nossa identidade, o que nasce primeiro é o nosso eu, o nosso ser humano. Perfeito. Ser eu, ser Luciano. Mas quando o reino de Deus nos invade, o governo de Deus nos abraça, o evangelho nos abraça, o que agora tem que permanecer, o que tem que florescer em nós é essa nova identidade, né, em Cristo. Amém.
Então, para a gente concluir aqui, para você, James, para minha vida, para quem está nos ouvindo, não esqueça de quem você é. Você pertence a Jesus, sua vida está debaixo da graça e em paz com Deus. Como diz John Stott, eu sei que você gosta dele também, o cristão não é definido pelo que faz, mas por quem ele é em Cristo. Deus abençoe muito sua vida. Forte abraço e até a próxima. Valeu!